Amém? Que palavras essas, hein? Meu Deus! Uau! Estou aqui pensando sobre o que eu vou fazer agora após essa palavra. O pastor Marcelo ministrou. Meu Deus! Amém. Glória a Deus pela vida dele. Um grande amigo, já caminhamos juntos já faz algum tempo e tenho um grande respeito e admiração por ele, pela vida dele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é muito privilegiado. Cara, você tem noção quem está pregando para vocês hoje aqui? Você já parou para pensar no quanto é uma honra para você me conhecer? Nossa, esse pastor é muito humilde. Eu estou escrevendo um livro, 10 passos para ser humilde como eu. Mas sabe por que é uma honra para você conhecer a mim? Porque você nunca conheceu um pastor de formiga. E hoje você está conhecendo um pastor de formiga. Você conhece o pastor de ovelha. Eu sou pastor da cidade de Formiga. É sério, minha cidade chama Formiga mesmo. É sério. Sempre quando me apresento como pastor de formiga. E depois eu tenho que consertar tudo. Não, eu não sou pastor de formiga, eu sou pastor de ovelha na cidade de Formiga. Quem já ouviu falar nessa cidade? Levanta a mão. Nossa, Formiga então é conhecida, meu Deus. Formiga é uma pequena cidade do centro-oeste de Minas. É uma cidade de 65 mil habitantes. Se o Marcelo fala que ele é do interior, então agora você vai conhecer alguém que de fato, verdade, é do interior. Vai conhecer um mineiro legítimo, o verdadeiro. Eu sou pastor da Igreja Batista, Vale das Bênçãos, uma igreja que já está caminhando para 50 anos de idade. Eu não sou o fundador da igreja. Quando eu assumi a igreja tinha 18 anos de idade. E naquela época ela tinha 18 anos e tinha 18 membros. Crescimento de um membro ao ano. Formiga, se você já foi no interior de Minas, você sabe de como o mineiro é muito tradicional nos seus costumes. Dizem que mineiro é muito desconfiado, né? Já ouviu falar isso? Não é mentira, é verdade. E a minha cidade, como as cidades do interior de Minas, extremamente católica. Para você ter uma noção, talvez o maior nome da igreja católica hoje no estado de Minas, no Brasil, é da minha cidade, é o Fábio de Mello. Você deve ter ouvido falar nesse padre. Então ele é dali, da cidade de Formiga, mas Deus está fazendo uma obra linda ali. Os familiares dele, sobrinhas, irmãs, frequentam a igreja, estão se convertendo, alguns já são líderes de célula. E quando ele fala umas coisas aí que parece que vai contra aquilo que a religião dele ensina, eu não tenho dúvida de que tem oração por detrás disso e que futuramente, quem sabe, nós teremos um pastor aí, né? Eu continue orando para que Deus possa estar fazendo a obra. Irmãos, eu trouxe comigo alguns livros. Um livro que eu escrevi, foi publicado ano passado, Discipulado Comportamental. E quando eu ouvi as palavras do pastor Marcelo, eu falei, meu Deus, é justamente isso, empatia. Nesse livro eu trabalho duas coisas sobre discipulado. Primeiro, a questão do cuidado da paternidade, eu vou falar um pouco sobre isso no decorrer. E eu trabalho a questão de você entender a pessoa com quem você está lidando. Quem é a pessoa? Você já observou que cada pessoa tem uma maneira de ser, uma forma de ser? Tem pessoas que são explosivas. Como é que você expulsa essa pessoa? É o tipo de gente que tudo é para ontem. Você começa a falar e ele te interrompe. Você conhece gente assim? E por outro lado, você tem pessoas que tudo que você fala, ele dá um jeito de fazer uma piadinha. Ele leva tudo na brincadeira. É o tipo de gente que vamos fazer uma coisa, ele já sai para fazer. Lá na frente ele pergunta, é para fazer o que mesmo?
Você conhece gente assim? É o tipo de gente, você tem pessoas que você diz assim, ei, preciso de você hoje para uma reunião. Ele te pergunta, para fazer o quê? E quando esse outro, quando você diz, olha, vamos ter uma reunião hoje às 8 horas da noite, sabe o que ele te pergunta? Quem vai? Quem mais vai participar? Cada um é de um jeito, cada um se manifesta de uma forma, cada um tem um comportamento diferente, adota um perfil comportamental diferente. Você vai ver um Moisés extremamente inseguro, você vai ver um Paulo extremamente explosivo, você vai ver um Abraão extremamente cauteloso, você vai ver um Pedro extremamente impulsivo, influenciador. E como o Marcelo disse aqui agora há pouco, e Jesus falou na língua de cada um. Nesse livro eu ensino você a conhecer a pessoa e falar a língua dela. Não fazer com que ela fale a sua língua, mas você falar na língua dela. Na comunicação, se há algo errado, não é de quem está ouvindo, é por parte de quem está falando. A responsabilidade é sempre de quem fala e não de quem ouve. Se eu quero falar com uma criança, eu não posso falar nessa linguagem, eu tenho que falar na linguagem dela. Se eu vou falar com um surdo mudo e ele não entende, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é minha. Eu é que tenho que falar na língua dele. No discipulado não é diferente. E essas dicas que eu dou no livro sobre o discipulado comportamental são coisas que você vai trazer para dentro da sua casa e aplicar dentro da sua família. Porque se você tem mais de um filho, você vai ver, mesmo pai, mesma mãe, mas cada um se comporta de uma maneira diferente. Vai fazer compra, vai comprar um celular, o vendedor vai vender, que tal esse celular, tal, por favor, eu estou com pressa, eu já sei o que eu quero, é esse aqui, pode guardar tudo isso aí, vamos rápido, eu estou com pressa. Já tem um outro que compra porque ele gostou do vendedor. Aí chega em casa e fala, gente, por que eu comprei isso? E tem um outro que compra por dó. E tem um que quando vai comprar, não, espera aí, por favor, eu quero ver o manual de instrução. Ele lê todas aquelas letrinhas. Ah, sim, é esse mesmo que eu quero. Eu acho que você se identifica com alguém que eu estou falando aqui, sim ou não? Nesse livro eu trabalho justamente isso. Eu não trouxe muitas unidades, eu saí muito às pressas de lá, porque nós tivemos, parece que um dilúvio na cidade na quinta-noite, foi uma tragédia, aconteceram muitas coisas, e eu fui ajudar muita gente, e depois eu saí muito rápido, trouxe poucas unidades, e eu vou embora agora à tarde. Mas antes de começar a ministrar a palavra, quero agradecer aos pastores que me receberam com tanto carinho, ao bispo, a essa igreja maravilhosa. E também quero colocar um videozinho de 1 minuto apenas para você conhecer o formigueiro, o meu formigueiro, o que Deus tem feito ali naquela cidade. Por favor, pode colocar para nós, por gentileza. E tem um áudio nele. Esse é um vídeo de apresentação nosso lá. Todos os cultos a gente usa antes da palavra. Esse é o nosso prédio central. Ele cabe 2.000 pessoas, mas nós temos mais 6 prédios na cidade. A imagem antiga, né, do ano passado. Esse é um dos cultos, nós temos 2 cultos no domingo nesse prédio. Vou colocar aqui, e aí o fio vai ficar um pouquinho pendurado, tá? Só colocar no bolso. Obrigado, viu? Esse é um local de treinamento nosso. Esse é um culto de envio, de evangelismo. Cada balão desse representa uma casa de não crente. E nós
Abrimos 700 casas de não crente em menos de um mês para pregar o Evangelho, por 5 semanas. Nossos líderes de célula efetuando batismos juntamente com as nossas equipes. Isso é um culto de multiplicação de célula. Cada bandeira dessa é uma célula, é um pequeno grupo. Amém? Glória a Deus, toda honra e glória ao nome dele. E eu louvo muito a Deus pela vida dessa igreja. Éramos 18 pessoas em 18 anos. Hoje, só dentro da cidade, nós somos 400 pequenos grupos, com uma média de 10 pessoas cada um. E no entorno nós somos 700 células, 700 pequenos grupos. Espalhamos por todo aquele interiorzão de Minas ali. Irmãos, eu gostaria muito nessa manhã de me deter mais no meu testemunho, porque eu sou portador de uma mensagem. Eu posso pregar muitas coisas, vocês terão excelentes pregadores, homens de Deus, terão mensagens inspiradoras, profundas na vida de vocês. Mas eu quero me deter naquilo que aconteceu comigo. Como eu disse, eu tenho uma mensagem. E qual é a mensagem? Se aconteceu em Formiga, pode acontecer na sua cidade. Se aconteceu na minha igreja, pode acontecer na sua igreja. Enquanto eu estou aqui com vocês, nesse momento agora, estava ali resolvendo umas coisinhas, no finalzinho da mensagem de Marcelo, tive que sair. Teremos agora à tarde uma reunião, já tem mais de 1000 mulheres inscritas para a reunião. Agora à tarde, às 2 horas, começa o evento. Na última semana de janeiro, nós fizemos 6 dias de cultos consecutivos, 24 horas por dia de oração, manhã, tarde, noite e madrugada. Os pastores foram para o prédio da igreja, eu também fui, nós ficamos ali 7 dias em oração, e por dia, nenhum dos dias, nós tivemos menos que 1000 pessoas orando, não tivemos. Por que eu estou falando tudo isso? Qual é a ideia de falar sobre isso? Para me autopromover? Ou para falar, olha, não. A ideia é, se está acontecendo lá, pode acontecer com você. E qual foi o início? O que nós fizemos? Qual foi o start que o Senhor nos deu para que nós chegássemos a experimentar isso que nós estamos experimentando? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 28. Eu quero meditar com você nessa passagem. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O texto vai dizer assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E é isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide a todas as nações e fazei discípulos. Fazei discípulos. Imagine que você mora numa casa e a sua casa não tem laje, ela tem apenas telhado. E com as chuvas começam a surgir goteiras na casa. Você chama um profissional. Ele vai à sua casa e vai verificar o que está acontecendo ali. Ao examinar a situação do telhado, ele te dá uma notícia. Olha, a situação não é boa. Não são apenas vazamentos. Não.
mas o seu telhado está para cair a qualquer momento. E eu não consigo trabalhar nesse telhado com você morando aqui. Você vai ter que se mudar e eu preciso de no mínimo 30 dias para fazer isso. Te pergunto, é algo simples para você? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é. Você tem que se programar. Você tem seu trabalho, você tem sua vida. Então você se organiza na empresa, no seu local de trabalho. E ao se organizar, você sai de férias e vai para o litoral. Você vai passar uns dias, vai passar 30 dias na praia. Você conversa com a equipe que vai trabalhar, o pedreiro, e diz, olha, tudo bem, então daqui 30 dias está tudo pronto, eu estou retornando. Você tira os móveis da casa. Existe toda uma situação que envolve além disso. O fato é que você fica 30 dias e a equipe trabalhando na sua casa. E quando você retorna, 30 dias se passaram, parece uma eternidade. Você volta. Graças a Deus, resolveram o problema na minha casa. Quando você vai entrar em casa, você se depara com um portão pintado de uma outra cor. Ué, o que aconteceu? O jardim está diferente. A porta da sala não é a mesma. Você entra, o piso é outro piso. As paredes estão pintadas com outras cores. Você vai ao banheiro, não são as mesmas coisas. Tudo mudou. As torneiras estão diferentes. A parte elétrica está diferente. E daí vem o profissional que você contratou. E quando ele vem em sua direção, você tem uma pergunta para fazer. E qual é essa pergunta? E o telhado? Eu estou vendo que mudou tudo aqui. Eu estou vendo o piso, eu estou vendo a porta, as tintas, mudou tudo. Ele me responde, moço, e o telhado? Ele põe a mão na cabeça e diz, você não vai acreditar. Não deu tempo de mexer no telhado. Eu vou precisar de mais 30 dias. O que você faz? A vontade de pegar o julgado pela janela. Imagina que situação. Imagina como você ficaria numa situação desta. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque não é muito diferente do texto que nós lemos. Imagina quando nós encontrarmos com Jesus. Jesus nos deu uma ordem: ide por todas as nações e fazei discípulos. Essa foi a ordem. E imagina naquele grande dia, nós nos encontrando com Ele, nós dissemos, Senhor, nós cantamos cada música, você ouviu? Meu Deus, e o jogo de iluminação da nossa igreja, Senhor, era top, Senhor, e a mídia era a melhor que existiu, Senhor, e nosso departamento de comunicação, de mídia, Senhor, e as danças proféticas que nós fizemos lá. Senhor, o Senhor lembra, cada pregação, cada uma mais top do que a outra. Jesus ouviu tudo isso. Vai falar, sim, filho, tudo muito legal, mas me responde uma coisa. E os discípulos? Você fez? Ei, você está entendendo? Faz sentido? Nós estamos envolvidos com muita coisa, mas a ordem principal é: faça discípulos, e faça os discípulos em todas as nações. É uma ordem. Nós temos essa ordem e nós temos um tempo, e o nosso tempo está vencendo. Discipulado é algo fantástico, é algo poderoso. Sabe, quando nós nos envolvemos com o discipulado, a experiência que nós tivemos em Formiga é que, quando eu assumi a igreja em 1993, eu estava lá com os meus 23 anos de idade. Para você não fazer conta, eu estou com 50. 7 anos depois, no método comum de igreja, pregando, com os departamentos funcionando, tudo muito legal, nós crescemos, saímos de 18 e fomos para 180 e poucas pessoas. Mas quando nós implantamos os pequenos grupos
E começamos a trazer as pessoas para perto e discipulá-las. Aí nós demos um salto de 180 para mais de 4.000 pessoas, 7.000 na região, e plantamos aproximadamente, nós estamos a quase 60 igrejas que nasceram de pequenos grupos. Porque o discipulado, ele muda o paradigma. Durante muitos anos nós somos alimentados pela ideia o seguinte: ou você tem uma igreja pequena com qualidade, ou você tem uma igreja com quantidade sem qualidade. Eu ouvi isso muito na minha vida. Ou você tem uma igreja com quantidade, ou você tem uma igreja com qualidade. Mas a Bíblia nos diz em Mateus 28, 19: ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus está nos mostrando que as duas coisas podem acontecer simultaneamente. Ide e fazei discípulos, qualidade, em todas as nações, quantidade. Quando você trabalha com cuidado, quando você trabalha no discipulado, você tem qualidade com quantidade. Discípulos, qualidade. Nações, quantidade. O problema é que existe uma distorção. E essa distorção ocorre quando nós desobedecemos a Jesus. Como o pastor Marcelo agora há pouco falou, fazer o que ele não mandou fazer. E nós, muitas vezes, estamos preocupados em fazer membros. E existe uma diferença muito grande entre ser membro de uma igreja e ser discípulo de Jesus. A diferença é muito grande. Jesus tinha dois grupos de seguidores. Jesus tinha os discípulos e Jesus tinha as multidões. As multidões seguiam a Jesus, não por quem Jesus é, mas pelo que ele podia dar. Tanto é que o dia que não teve pão, eles foram embora. Lembra? E Jesus pergunta aos discípulos: e vocês também não vão? Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? A multidão segue a Cristo por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer, mas os discípulos seguem a Cristo por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Multidão e discípulo, como se relacionar? Multidão vem ao domingo. Por exemplo, está muito claro para mim que essa reunião aqui hoje pela manhã não é uma reunião de multidões. É uma reunião de discípulos. Multidão não vem numa reunião dessa. Multidão não vem. Multidão quer pão. Multidão você dá pão, mas a discípulo você dá semente. Isaías 55:10 diz que Deus dá pão para quem tem fome e Deus dá semente para quem semeia. O que você vai receber aqui, o que você está recebendo aqui, não é para você guardar, é para investir na sua vida, para você ganhar outros. É isso que você vai fazer. Você veio aqui para aprender, para crescer, para melhorar. Não foi falado que seria uma reunião de milagres, de cura, de prosperidade. Não, de aprendizado, de crescimento, de conhecimento. Esse tipo de reunião só atrai um tipo de público: discípulos. Multidão não vem. Multidão não quer saber disso. Multidão não vem para reunião de jejum. Multidão não vem para reunião de oração. Eu e você precisamos ter essa clareza. Sendo assim, Jesus lidava com dois públicos. Hoje, nós também lidamos com dois públicos: os perdidos e os salvos. Os perdidos, eles precisam ser evangelizados. E os salvos, eles precisam ser treinados para que eles possam ir e fazer novos discípulos. Então a igreja, ela precisa trabalhar com salvação e treinamento. Salvação e treinamento. Amanhã cedo, eu preciso estar na minha cidade. Eu tenho uma reunião com 400 líderes de célula. Amanhã, 8h30 da manhã, o que a gente chama de café da visão.
para nós trabalharmos e ganharmos almas. Nós fazemos uma pergunta errada. Há muitos pastores, há muitos líderes de pequenos grupos fazendo a pergunta errada. E a pergunta errada é: o que eu preciso fazer para que a minha célula cresça e multiplique? O que eu preciso fazer para que a minha igreja venha crescer? Esta é uma pergunta errada. Por que é uma pergunta errada? Porque nós não estamos tratando de uma organização, nós estamos tratando de um organismo. Eu não pergunto para mim o que eu preciso fazer para o meu filho crescer. Eu não pergunto. Isso é um processo natural. Um organismo saudável, naturalmente, ele vai crescer. Então perguntar o que eu preciso fazer, vou buscar uma estratégia, vou fazer aquilo, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam: Alvin, me conta uma coisa, qual é o G que vocês são lá em Formiga? Porque tem o G5, o G100, o G12, eu falo lá, a gente é o gemendo. Já ouviu falar? Gemendo? É gemendo todo dia nos pés do Senhor para ver se Deus faz a obra e ajuda. Não é uma estratégia. Não é uma estratégia. Então o que eu e você precisamos ter clareza é que a igreja não é uma organização. O que eu tenho, o que eu preciso fazer para a igreja crescer, não, essa é uma pergunta errada. Uma criancinha, você não faz essa pergunta: olha, o que eu preciso fazer para que esse bebê venha crescendo? Você não faz essa pergunta. Você sabe que aquilo é um processo natural. Então a pergunta certa não é o que eu preciso fazer para que a minha igreja cresça. Não. A pergunta certa é: o que está impedindo o crescimento da minha igreja? Porque a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. E um organismo saudável, naturalmente, ele cresce. Não é o que eu preciso fazer, é o que está impedindo o crescimento. Se a criança não cresce, você a leva ao médico para entender o que está impedindo aquilo de acontecer naturalmente. E aí, eu quero tirar um peso das suas costas, porque o pastor se sente na obrigação de fazer a igreja crescer. O líder se sente na obrigação de fazer o seu pequeno grupo crescer. Mas na minha Bíblia não diz que pastor faz a igreja crescer. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o... De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Quem é que dá o crescimento? É Deus. Bom, se não é o pastor que faz a igreja crescer, então qual é o papel do pastor? Se não é o líder que faz o pequeno grupo crescer, então qual é o papel do líder? É simples: remover aquilo que está impedindo o crescimento. Ponto. O que está faltando? E eu digo para vocês, o discipulado é uma das coisas que está faltando e que está impedindo, muitas vezes, de que haja um crescimento. O que ocorre é que muitas vezes a igreja foca na multidão, foca no crescimento e esquece do discipulado. Foca no resultado. Sim, eu acho uma boa colocação. As pessoas estão de olho no resultado, mas esquecem de uma coisa que é extremamente importante: do processo. Se você pegar uma receita de bolo, eu não sei fazer bolo, mas se eu pego uma receita de bolo que está falando lá que eu tenho que misturar farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, fermento, levar ao fogo e deixar por tanto tempo, se eu fizer tudo conforme está escrito e colocar dentro do forno e dizer para mim mesmo: eu não acredito, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, quando eu fizer tudo o que foi feito, o que vai ter lá dentro? Um bolo. Ainda que eu não creia, mas se eu faço o processo da forma certa, o resultado vem. Então não é focar no resultado, é focar no processo. E isso é extremamente importante. Pedro,
ele disse o seguinte, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, Pedro ele diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Diga comigo, pedras vivas. Diga, casa espiritual. Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos como pedras vivas. Ou seja, ele está dizendo muito claro que nós somos a igreja. Nós representamos e nós somos a igreja de Cristo. Se Pedro estivesse falando hoje, eu penso que ele estaria falando assim: também vós, como tijolos vivos, sois edificados casa espiritual. Tijolos vivos. Nós somos tijolos vivos. Pense comigo. Imagine que você vai construir uma casa e você compra 5.000 tijolos. Vamos supor que essa parede aqui tenha 5.000 tijolos. Você compra 5.000 tijolos e coloca os 5.000 tijolos de fora da sua casa. E eles estão empilhados ali. Vem uma pessoa e pega um tijolo e leva para a casa dele. Eu te pergunto, você sente falta? Sim ou não? Sim ou não? No outro dia vem outro e leva outro tijolo. Você sente falta? Sim ou não? Todo dia uma pessoa passa ali e pega um tijolo. Você só vai sentir falta quando a sua pilha acabar. Mas se uma pessoa pega um tijolo, você não sente falta. Se pega outro, você não sente falta. Pedro está falando sobre os tijolos vivos. Quando uma igreja não tem pequenos grupos, quando uma igreja não trabalha com discipulado, ela é como uma pilha de tijolos, que vem um da esquina, leva outro, você ganha, batiza, vai embora, você ganha, batiza, vai embora, você ganha, batiza e vai embora. Mas quando você começa a colocar esse povo em pequenos grupos, em um trabalho discipulado, é como se você estivesse pegando aquela pilha de tijolos e transformando ela numa parede. Uma parede colada pelos vínculos do relacionamento. E aí eu te pergunto, se alguém passar por aqui e roubar um tijolo dessa parede, você sente falta, sim ou não? Está caindo? Faz sentido? Uma coisa é ser uma igreja de programas, o que é a moda hoje. E outra coisa é ser uma igreja que cuida. No meio da multidão, eu posso não ver todos os tijolos, mas num pequeno grupo de 5, 8, 10 pessoas, se falta um, todo mundo percebe e todo mundo vai atrás, liga. Por quê? Porque são pais, porque são filhos, porque é uma família. O pequeno grupo se torna uma família. Se um membro da sua família, um seu filho, não chegar em casa de manhã, não chegar em casa à tarde, não aparecer à noite, o que você faz? Você vai procurar saber o que aconteceu com ele. Não é diferente quando você está com todo mundo interligado no pequeno grupo. Se alguém falta, o pessoal sente falta e vai atrás. Não é como uma pilha de tijolos. Quem está entendendo, diga amém. A diferença é muito grande entre ser programa e entre ser discipulado, entre ser pequeno grupo. Um outro paradigma que cai é com relação à infantilidade e à maturidade espiritual dos crentes no dia de hoje. Alguém disse que a igreja evangélica brasileira, ela cresce na extensão de um oceano, mas na profundidade de uma piscina de criança. Os crentes sabem de tudo, mas não sabem nada de Bíblia. E isso tem gerado um problema gravíssimo
muito grave. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 15, Paulo diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Estava havendo uma crise de identidade na igreja de Corinto, uma imaturidade espiritual muito grande. E Paulo, escrevendo a eles como um pai daquela igreja, como um pai espiritual, ele estava ali tentando corrigir aquela situação. Porque Paulo ensinava uma coisa, mas as pessoas colocavam em xeque aquilo que Paulo estava ensinando. Ou quais pessoas? Preceptores, tutores. Ei, parece que esse texto foi escrito para hoje. Naquela época não tinha internet, porque nós estamos vivendo essa crise. O pastor ensina uma mensagem aqui no domingo, e o irmão vai para o YouTube, vai para o Facebook. Eu falava com o Marcelo agora há pouco, a gente conversava ali, eu falava: Marcelo, sabe qual é o problema do Brasil? Não é que o número de joio aumentou na igreja, não. Os joios são o mesmo, só que agora eles têm Facebook e Instagram, cara. A internet deu voz para quem não podia ter voz. E aí, nós entramos numa crise de identidade paterna. As pessoas já não sabem mais quem é pai. Sabe, o pastor prega uma mensagem, ele vai para a internet e pergunta: não, mas o fulano de tal pregou diferente. Quer dizer, ele coloca a figura do pai em xeque, ao contrário que ele deveria agir. Em vez de ele agir: ei, espera aí, o pastor da internet está ensinando isso, mas o meu pastor está falando isso. Paulo estava tentando resolver essa questão, que tão antiga, mas ao mesmo tempo tão moderna, tão fresca, tão para hoje. Preceptores. Eu não sou contra. Eu acho que todo ensino correto é bom. É importante que nós tenhamos livros, é importante que nós tenhamos EAD, é importante que nós tenhamos cursos. Amém, glória a Deus por isso. Mas eles não são meus pais. Meu pai está aqui todo domingo comigo. Ele não é seu pai, você entende? Seu pai é aquele que te alimenta, é aquele que cuida de você. Eu me lembro um dia, quando nós começamos a introduzir os pequenos grupos na igreja, um irmão veio e disse: pastor, eu não concordo com isso, porque eu ouvi o pastor da televisão pregando que isso aí é do diabo. Eu virei para ele e falei assim: então você quer dizer que eu vou dar coisa do diabo para você? Não, não é bem assim, mas o pastor lá falou isso e isso e isso. Eu falei: cara, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Quem te batizou? Fui eu ou o pastor da televisão? Foi o senhor. Quando você começou a namorar e ficou noivo, quem fez seu noivado? Foi eu ou o pastor da televisão? Foi o senhor. Quem é que fez o seu casamento? Fui eu ou o pastor da televisão? Foi o senhor. Quando seus filhos nasceram, quem apresentou os seus filhos ao Senhor? Fui eu ou o pastor da televisão? Foi o senhor. Quando sua mãe morreu, quem é que estava lá naquele velório, chorando ao seu lado, suportando toda a carga junto com você? Eu ou o pastor da televisão? É o senhor. Eu falei: então cria vergonha na sua cara e desliga essa televisão. E como diz o mineiro, cria tipo. Porque senão, quando você precisar de alguém, liga para ele e vê se ele te atende. Amém? Eu não estou aqui para falar desses homens abençoados que pregam, que nos ensinam. Eu estou aqui para colocar uma coisa. Ele é um preceptor. Meu pai é o meu pastor. E o discipulado traz essa clareza. O discipulado, ele traz essa clareza. Ele traz. Por quê? Porque eu posso dizer que preceptor é aquele que transmite, mas pai é aquele que transfere. É diferente. Preceptor fala de ensinamento, mas pai fala de herança. E é justamente isso que o discipulado provoca, que
Traz essa clareza. Aí quando eu digo discipulado, eu estou falando de discipulado. Eu não estou falando de discipulado para o lado. Que eu tenho poderes, eu que governo a sua vida, eu que... Não estou falando disso. Eu acho que a palavra do Marcelo foi muito lúcida, muito clara com relação a isso. Não sou eu que tenho que influenciá-la, não, Marcelinhos e tal, Alvinzinhos. Não é isso. É eu entender quem ele é e tratar com ele na palavra, na linguagem dele, com empatia. Uma coisa é transmissão, outra coisa é transferência. Eu não estou aqui hoje na condição de transferir, porque eu não sou o pai de vocês. Eu estou aqui na condição de transmitir. Os meus filhos estão aí comigo. Quem entende isso? Isso precisa estar muito claro dentro da igreja, porque está virando uma confusão. Gente que nunca fez nada, mas se o cara é bom de internet, no outro dia tem 500 mil seguidores. E daí começa a falar um monte de besteira e trazer um monte de confusão dentro da igreja. E isso precisa ter muita clareza. Porque a igreja não se faz no domingo à noite. Eu costumo dizer que domingo à noite é a cereja do bolo. A encrenca começa na segunda-feira, que eu tenho que sentar com um casal que está se divorciando, com um filho que está querendo fugir da casa do pai, com problemas com vizinhos e problemas e encrenca a semana inteira. Pregar é a cereja do bolo, irmão. A vida da igreja não se dá no domingo à noite. A vida da igreja se dá durante a semana. O domingo é a cereja do bolo, faz parte, é a celebração. Nós estamos juntos ali, ótimo, top, glória a Deus. Precisamos das duas asas, pequeno grupo e a grande celebração. Mas não se resume naquilo, porque os problemas que acontecem no culto quase que nenhum, mas os problemas que acontecem na sua casa, no seu local de trabalho, no dia a dia que define sua vida. É aí que está a igreja. Então é o processo, não é o resultado, é o cuidado, é como a coisa é feita. Eu vou te dar um exemplo dessa forma de crescimento do discipulado numa igreja sadia. Como? Vocês perceberam que eu gosto muito de metáforas, né? E aí é coisa do mineiro mesmo. Joãozinho e Marinha, um casalzinho de mineiro ajeitado. O Joãozinho tinha 17 anos de idade, a Marinha tinha 16 anos de idade. E eles começaram a namorar. E lá em Minas falaram, não, vamos casar rápido. E casaram os dois meninos, Joãozinho e Marinha. E eles tiveram 5 filhos. Quantos filhos eles tiveram? 5 filhos. E os 5 filhos cresceram e casaram. E cada filho teve 5 filhos. Lá em Minas não tem televisão nessas roças assim, zona rural. Nem internet prega lá, meu irmão. Apesar de que a internet foi criada pelo mineiro, né? Principalmente o wireless. Por isso que é wireless. Bom, vamos lá. 5 filhos. Cada filho teve quantos filhos? 5. Então, Joãozinho e Marinha têm 5 filhos e quantos netos? 25 netos. Esses 25 netos cresceram e se casaram. E os 25 netos, cada um deles teve 3 filhos. Eu não sou bom de matemática. Deu quantos aí? Quantos bisnetos? Quanto? 75 bisnetos, 25 netos e 5 filhos. Total? Tá, vamos parar por aí. E aí vem genros e noras. Vai dar aí mais de 200 pessoas. Bom, Joãozinho e Marinha já não são 2 adolescentes mais. Já estão comemorando as suas bodas de ouro. E a família resolve fazer uma festa para o Joãozinho e Marinha. Dona Marinha e o seu Joãozinho. Mas todo auditório é pequeno, a casa não cabe, a família é grande. Então vamos fazer numa quadra de esportes. Conseguiram uma quadra e está aquele povão lá, mais de 200 pessoas. E aí é algo inédito, a imprensa vai para acompanhar
toda essa festança do Joãozinho e da Marinha. E aí vem um repórter e diz: seu Joãozinho, dona Marinha, mas que alegria, olha só, 5 filhos, 25 netos, 75 bisnetos, que maravilha, que família linda. Seu Joãozinho, dona Marinha, conte para nós como é que foi cuidar desse povo. O Joãozinho olha para a Marinha, assustado, a Marinha olha para o Joãozinho, e aí bem mineiro: uai, dona, não cuidou desse povo tudo não, só ficou doido? Mas como não? Olha que família. Não, eu e Marinha, nós tivemos só 5 filhos. Nós cuidamos muito bem dos nossos 5 filhos. Eles aprenderam a ser cuidados de tal maneira que cada um deles teve mais 5. E eles cuidaram dos seus 5. Dos 25. E esses 25, cada um teve mais 3. E cada um deles cuidou muito bem dos 3. De tal maneira que só está vendo esse povão tudo aqui. Mas que eu e Marinha cuidou foi só 5. Está caindo? Está caindo a ficha? Eu não tenho que cuidar de uma multidão. Eu tenho que cuidar de um pequeno grupo. E esse pequeno grupo que cuida de outro pequeno grupo, que cuida de outro pequeno grupo, que cuida de outro pequeno grupo. De repente nós temos uma multidão. Esse é o processo bíblico. É isso que Jesus nos ensinou, que a Bíblia nos fala é sobre isso. Por isso eu repito e vou mais uma vez de uma forma muito clara: não é o resultado, é o processo. Resultado é consequência de um processo bem feito, de uma coisa bem trabalhada. Às vezes eu ministro nos lugares e as pessoas me perguntam: pastor, e aí como é que eu faço? Como é que eu mudo a minha igreja? Como é que eu provoco essa transição? Eu falo: pelo amor de Deus, para, que você não tem que mudar nada. Você tem que começar a fazer desse jeito. Um dia um pastor veio me perguntar: olha, como é que eu faço? Eu estava dando uma palavra, estava pregando na Lagoinha, e tinha uns 300 pastores, eles vieram, me perguntaram: e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. Eu falei: não, você não vai acabar com nada. Você não tem que acabar com nada. Você tem que iniciar algo que você não estava fazendo. E automaticamente, esse algo novo, que não é tão novo porque está na Bíblia há anos, que você vai fazer, vai ser tão interessante que as pessoas vão deixar aquilo e passar para o outro. Eu dei um exemplo para um pastor um dia. Eu falei: olha, se você tem um cachorro e esse cachorro está mordendo um osso, se você tentar tirar o osso dele, o que ele te faz? Ele te morde. Mas se você colocar um pernil do lado, o que acontece? Ele larga o osso, vai pernil. Aí você pega o osso, faz o que você quer com o osso. Não acabe com nada. Não. Comece a fazer um trabalho de discipulado, de pequenos grupos, e as pessoas vão ser tão cheias de vida dentro desse processo, que automaticamente, muita coisa que às vezes você vê que não está funcionando, mas não tem jeito de acabar com aquilo, porque faz parte da estrutura, você vai perceber que aquilo já não tem mais sentido, significado. É uma nova linguagem, é um novo, como o pastor Marcelo anteriormente disse, não é mudar princípio, mas a maneira de comunicação. Então esse é um processo. Sabe o que eu recomendo aos pastores? Eu recomendo assim, quando eu ministro muito para pastores, em 3 anos eu falei para mais de 8 mil pastores no Brasil, e eu falava com eles o seguinte: falei: olha, o que eu te recomendo é o seguinte, você vai ter que agir com dupla personalidade. O que é isso, pastor? Só ficou doido? Eu falei: não, calma aí. No domingo você vai ser o pastor João. Na segunda, você vai ser o pastor Joãozinho. Ok? Você vai ter dupla personalidade. No domingo, você é o pastor João. Na segunda, você é o pastor Joãozinho. Pô, como assim? O que o pastor Joãozinho faz? Na segunda, você como pastor Joãozinho, começa a roubar os membros da igreja do pastor João. Você cria célula, vai chamando eles para sua casa, começa a discipular, de repente aquele grupo vai crescendo, vai tirando gente de lá para cá, vai tirando gente de lá para cá, quando você menos esperar, a igreja do pastor João acabou, e só tem a igreja do pastor Joãozinho. Entendeu o processo? Eu não tenho que acabar com nada, eu tenho que melhorar o que já existe, eu tenho que tornar a coisa legal, atraente.
Quando eu faço esse processo, não tem divisões, não tem rupturas, não tem brigas, não tem contenda, porque tudo é feito dentro de um processo de qualidade, de excelência, e tudo que nós queremos na vida é melhorar. Quando nós vamos para a igreja, porque a gente quer melhorar. E quando você trabalha dessa forma, as coisas começam a acontecer com você. Eu estou na hora já, não estou? Falta quanto tempo? 2 minutos? 20? Ah, ok. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu faço nos meus pequenos grupos, que é muito interessante e que talvez você possa pegar como que eu faço essa questão do discipulado. Por favor, irmão, coloca para mim na tela aquele slide. Eu tenho os meus pequenos grupos. E uma reunião de pequeno grupo, aí eu vou pegando um gancho dessa questão que eu estou falando do pastor João com o pastor Joãozinho, pegando um gancho dentro dessa questão. O que é importante na estrutura não é o que eu faço, é como eu faço. Por quê? Porque o que eu faço está todo mundo fazendo, só que os resultados são diferentes. Você pega esses modelos de célula que tem por aí, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Não, aqui a gente não tem encontro com Deus, aqui a gente tem encontro de vida vitoriosa. Não, aqui nós não temos o retiro de avivar, nós temos o retiro Aviva Líder. Ou seja, 6 por meia dúzia. Mas o fato é, por que aqui tem resultado e aqui não tem? Porque a resposta não é o que fazer. O que fazer você sabe o que fazer, mas é o como fazer. O como. Numa reunião de pequeno grupo, eu chamo as nossas reuniões de discipulado e evangelismo explosivo. As duas coisas acontecem simultaneamente, discipulado e evangelismo explosivo. Uma reunião de célula, ou pequeno grupo, ou não sei como vocês chamam, tem 3 tempos de 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos, ocorre o cuidado pastoral. Como é que funciona isso? O líder chega na casa, e aí ele pergunta pro Rafael, como é que foi sua semana, cara? Conta pra mim aí. Oi, Rafael, nossa, foi legal e tal, mas eu tô meio preocupado. Ah, é? O que foi, Rafael? Ah, lá no meu trabalho tá acontecendo uma situação lá tão desagradável, eu tô pensando em sair, mas eu não gostaria de sair porque eu gosto tanto daquele trabalho e tal. E o líder dá uma palavra com ele, de repente vem o Lucas. Ô Lucas, e aí, tudo bem, Lucas? Ah, tá tudo bem, mas essa semana lá em casa tive um problema na minha família, estou muito triste com isso, estou preocupado. Ele vai conversando. De repente, ele levanta toda uma série de problemas e desafios que as pessoas estão passando. Bom, terminou o cuidado pastoral, vem adoração e intercessão. Aí nós começamos a cantar, adorar ao Senhor. No meio da adoração, o líder interrompe e diz: pessoal, eu gostaria tanto de orar pelo Rafael, ele está com uns desafios no trabalho dele, o Lucas está passando uma situação meio difícil na casa dele. Rafael, Lucas, vem para cá, para o meio aqui, vamos orar com vocês. E todo mundo abraça e começa a orar com eles. Eles se sentem cuidados. Isso é cuidado pastoral. Obviamente vai surgir situações que não dá para resolver ali. E aí então o líder diz para aquela pessoa: olha, essa semana a gente precisa se encontrar para 1 a 1. A gente bater um papo legal, tomar um café junto. E eu preciso entender o que está acontecendo com você. Amém? Terminou a segunda parte, aí vem feedback. Só que eu vou saltar o feedback e o encorajamento e vou para o segundo tempo de 30 minutos. Estudo bíblico com base nas 3 perguntas. Antigamente eu fazia um estudo de célula, eu colocava muita coisa minha.
Hoje eu parei com isso. Eu estou colocando muitos textos bíblicos, porque eu preciso que os crentes abram suas Bíblias. Eu preciso que eles leiam as Bíblias. Eu preciso fazer com que eles tenham contato com a palavra de Deus. Então eu faço um texto curto, de 400 palavras, mas com muitos textos bíblicos. Dentro dessa nova lição, para cada tópico, aí você tem tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão, um exemplo. Vamos falar sobre o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Seu prazer está na meditar na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Tá, esse é o estudo bíblico. Bom, nós vamos estudar isso. E tem outros textos bíblicos. No tópico 1, a felicidade do homem. Qual é a felicidade do homem? Ele é um estudo sobre isso. E aí começamos com as perguntas. Essas perguntas nós fazemos dentro do estudo bíblico para quê? Para gerar crescimento. As pessoas aprendem quando elas fazem perguntas. Por quê? Porque as perguntas são as respostas. Se eu não me engano, Jó, no seu caos, no caos de vida que ele estava enfrentando, na crise, eu acho que ele faz 34 perguntas para Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E aí Deus resolve abrir a boca e responder a Jó. Sabe o que Deus responde a Jó? Fazendo mais 70 perguntas para Jó. Quando Deus acaba de fazer as 70 perguntas, Jó diz para Deus: antes eu te conheci de ouvir, agora os meus olhos te veem. Lembra Jesus? Ele sempre respondia uma pergunta, fazendo uma outra pergunta. As perguntas têm esse poder de desenvolver em nós o crescimento. Então nós fazemos perguntas baseado no modelo de discipulado de Jesus. E qual é o modelo de discipulado de Jesus? Em Marcos, no capítulo de número 12, no versículo de número 30, a palavra de Deus vai nos dizer assim, você conhece muito bem esse texto: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Diga comigo: amar a Deus com todo o entendimento, com todo o coração e com todas as forças. Ponto. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Ame a Deus com entendimento. Você precisa ter entendimento. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecereis a verdade vos... Então eu preciso dar conhecimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu conhecimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, sentimento. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Por favor, coloca a outra tela para mim. Olha só, que interessante esse texto. Quando você para analisar esse texto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, sentimento, afetivo, com todo o teu entendimento, cognitivo, com todas as tuas forças, psicomotor. Eu entendo, eu sinto e eu faço. Então, no Salmo 1, quais são as perguntas? João, lá na célula, o que o Salmo 1 está nos dizendo? Olha, o Salmo 1 está dizendo que eu não devo ir à roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores para você, João? A roda dos escarnecedores é um boteco que tem lá na esquina de casa. Você não tem noção do que é aquilo lá. Eu estou me libertando, estou vindo para a igreja agora. E aí o outro, o Antônio, não, roda dos escarnecedores não é isso não. Roda dos escarnecedores é lá na hora do café, na minha empresa. Você não tem noção do que vira aquilo lá. Para o outro, a roda dos escarnecedores é o grupo de WhatsApp que eu participo dele. Você não tem noção do que é aquilo. Cada um segundo o teu entendimento, segundo a sua realidade, seu contexto de vida. Uma vez, João, que você sabe que Deus não quer que você frequente mais essa roda de escarnecedores, o que você sente no seu coração? O que você imagina que Deus sente com relação a você quando você está ali? Eu sinto muito mal.
Às vezes eu até vou, mas depois eu fico tão arrependido, eu não me sinto bem. Uma vez que você sabe que Deus não se agrada daquilo, e isso não está fazendo bem para você, o que você deseja fazer daqui para frente? Eu não vou mais naquela roda de escarnecedor. Entendimento, sentimento e atitude. Entendimento, sentimento e atitude. Todos os versículos bíblicos vêm com 3 perguntas que levam a entendimento, sentimento e atitude. Nisso eu estou gerando discipulado bíblico, conhecimento da palavra, conhecimento que mexe com algo dentro de mim e que me leva a um comportamento diferente. Quem está entendendo, diga eu. Então nós colocamos essas perguntas, e aí elas são inúmeras, e aí a gente cria várias perguntas, mas sempre obedecendo entendimento, sentimento e força. Porque é afetivo, cognitivo e psicomotor. Eu entendo, eu sinto e eu faço. Nós geramos isso nos pequenos grupos. Volta a outra tela para mim, por favor, irmão. E aí, terminamos a nova lição. Quando nós terminamos a nova lição, com 30 minutos, nós vamos para outra parte. Desafio da semana. Qual é o desafio da semana? Compartilhar o Salmo 1 com pelo menos 3 pessoas da sua convivência. Vamos fazer um treinamento agora? Vamos. Então vamos treinar? Vamos. Rafael, você é o não crente e eu sou o crente, tá? Ok? Eu vou pregar para você o Salmo 1 conforme eu aprendi aqui agora. Eu prego para ele. Agora você é o crente, eu sou o não crente. Prega para mim. A gente faz treinamento. Terminou? Vamos orar? Vamos. Bora. Vida que segue. Semana seguinte, pequeno grupo novamente. Cuidado pastoral, você já sabe como é que funciona. Adoração, você já sabe como é que funciona. Feedback. Quem aqui na célula compartilhou o Salmo 1, que foi o desafio da semana passada, com pelo menos 3 pessoas? Rafael, não tive tempo. Lucas, esqueci. Luan, eu compartilhei. Foi legal. Luan, encorajamento. Luan, compartilha conosco, como é que foi? Gente, vocês não têm noção. Nossa, pensa num homem ímpio. É o fulano de tal. Eu consegui falar com ele e ele ficou muito tocado e tal. Gente, olha que se todo mundo tivesse feito como o Luan, nossa célula estava explodindo em crescimento. Fechou o encorajamento? Estudo bíblico. Outro estudo. Desafio da semana, treinamento, intercessão. Na outra semana, célula, cuidado pastoral, adoração, feedback. Gente, quem fez o desafio dessa semana? Rafael, nossa, esqueci. Lucas, eu não tive tempo. Luan, gente, eu consegui. Eu compartilhei lá na escola, mas foi muito legal. Semana seguinte, mês seguinte, Rafael, nossa, chegou gente lá em casa. Lucas, não deu. Luan, eu fiz, gente, ele é maravilhoso. 1 ano. A pergunta que eu faço é: vamos multiplicar a célula? Vamos. Quem é o novo líder? Quem é o novo líder? Vai resolver um problemão desse monte de gente formando na escola de líder para fazer nada. Chega na igreja, todo mundo tem escola de líder, mas ninguém quer liderar. Pastor, sua igreja não tem escola de líder? Claro, só que a escola de líder da minha igreja, ela não é habilitadora, ela é capacitadora. Para pegar os Luan da vida que está fazendo. Esse cara nunca vai fechar a célula na vida dele, porque isso está entranhado dentro dele. Ele faz porque ele é apaixonado por isso. Entenderam? Discipulado e evangelismo explosivo. Resultado? Nós estamos vendo um formigueiro sendo salvo. Agora nosso desafio é ganhar uma cidade do lado chamada Itapecerica. Lá, o nome da cidade é Tamanduá. Eles chamam ela de Itapecerica. Esse é o grande desafio nosso. É nós conseguirmos levar todo esse povo para Jesus. E aí, nós temos uma arma poderosa, uma arma extremamente forte, e que nós não lançamos mão dela, e que os neopentecostais lançaram mão dela. Sabe que arma é essa? Testemunho. Gente, não tem ninguém, não tem uma alma sentada aqui nessa manhã
que não tenham um testemunho. Não tem. E a gente não fala. A gente guarda isso com a gente. Essa é a arma que nós usamos o tempo todo lá. Testemunho. Pastor, como assim? Nós treinamos os crentes a dar testemunho. Quem eu era antes de Cristo, como eu entreguei minha vida em Cristo e quem hoje eu sou. Só isso. A gente compartilha. Quando você abre a sua Bíblia, Jesus chega em Gadara, ele se depara com um gadareno, lembra? Jesus expulsa os demônios do gadareno. O gadareno quer seguir Jesus, Jesus não permite. Jesus diz: vai, volta para os seus e conta quão grandes coisas Deus lhe fez. Os donos dos porcos expulsam Jesus. Jesus vai embora e o gadareno vai para Decápolis. Mais tarde, Jesus volta a Gadara, o mesmo lugar que Jesus foi expulso. Só que quando chega na praia, é diferente. Tem uma multidão esperando Jesus para ouvi-lo. A pergunta que eu faço é: quem falou de Jesus para aquela multidão? Quem? O gadareno. E qual era a mensagem do gadareno? Ele só tinha uma mensagem: eu era, me encontrei com ele e não sou mais. Só isso. O Evangelho é muito simples. A gente é que complica. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Curva sua cabeça nesse instante. Estar aqui com vocês, para mim, é muito diferente de estar com a minha igreja no domingo à noite. Porque no domingo à noite, eu estou com a multidão. Mas estar aqui com vocês nessa manhã, eu sei que eu estou com os discípulos. Eu sei que o Espírito do Senhor é sobre você. Eu sei que é essa paixão, esse amor, essa fome que você tem por Ele, que trouxe você até aqui nessa manhã. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Eu creio que o que o Senhor tem para você é muito maior do que o que você tem vivido. Não que o que você está vivendo seja insignificante. Não é isso. Você pode estar vivendo algo muito poderoso, mas Deus tem coisas maiores ainda para fazer. Ele é inesgotável. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco aqui nessa manhã juntamente com os teus discípulos, homens e mulheres que um dia entenderam o chamado do Senhor e se dispuseram a se colocar na brecha. Pai, eu oro pela vida deles. Eu peço que o Teu Espírito Santo os capacite. Eu peço que o Senhor acenda, Senhor, o fogo no coração deles, uma paixão, uma intensidade por almas, por ganhar, por cuidar. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo provoque uma revolução, o que eu chamo de servolução, uma revolução no servir, no coração do Teu povo. Eu te agradeço, ó Deus. Eu sei que essa conferência será um marco. Eu sei que será um fator diferencial na vida de muitos homens e mulheres que aqui estão nessa manhã. E sei que coisas novas vão começar a acontecer. E sei que ideias e ideias já estão borbulhando nos corações. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, que eu sei que tudo isso está acontecendo, eu oro ao Senhor para que o Teu povo que está aqui nessa manhã tenha o entendimento que eu sou apenas um transmissor. Quem vai direcionar tudo é o Pai, o pastor de cada um deles, que sabe e conhece o todo da igreja local. Eu peço por esse homem, por essa mulher, que o Teu Espírito Santo esteja ajudando, capacitando, e mais que isso, que o Senhor esteja restaurando a motivação e a paixão, porque é tanto sofrimento, são tantas decepções e traições,
que são marcados e feridos por tantas coisas que acontecem no ministério. Mas é chegado um novo tempo, é chegado um novo momento, um vinho novo, um pão novo, uma nova unção, algo que vem do céu, do teu Espírito sobre as nossas vidas. Eu te louvo, porque eu vejo cada igreja aqui ganhando e batizando, ó Deus, muitas e muitas almas, e multiplicando muitos discípulos e pequenos grupos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.